Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa, além do nosso companheiro Alexandre, do restaurante Fest Bistrô. Está conosco hoje alguém que faz tempo que a gente está querendo trazer aqui. A Ivani Dutra. A Ivani é diretora do DIGE, que é Departamento de Infância e Juventude da Sociedade Espírita Amor a Jesus, que fica na Avenida Liberdade, ali ao lado do cemitério municipal. Ivani, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Agradecemos mesmo de coração pela tua presença hoje aqui. Agradeço pelo desafio ao qual me colocou, mas estamos aqui para levar a doutrina espírita da melhor forma. E hoje, com a Ivani, nós vamos falar sobre um assunto polêmico. Eu não sei se o termo seria exatamente polêmico, mas é um tema que muitas pessoas não gostam sequer de ouvir falar. E quanto mais participar de um grupo que fale sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar com a Ivani sobre morte. E de imediato, Ivani, por que sofremos com a morte? Por que razão, se nós sabemos que nós vamos morrer? Por vários fatores. O primeiro deles, nós poderíamos dizer que é a não aceitação do ciclo da vida. Porque nós nascemos, crescemos e morremos, mas às vezes nós não nascemos e nem envelhecemos. Às vezes é interrompida após o nosso nascimento, às vezes como criança ou como adolescência. Nós temos uma grande dificuldade de trabalhar isso. Também nós não sabermos ainda trabalhar as mudanças da nossa vida. De um momento a gente recebe um telefonema. É uma mudança de um familiar que está adoecendo ou sofreu um acidente ou mesmo até morreu. Essas dificuldades nós trazemos muito tempo. A nossa própria cultura nos traz essa grande dificuldade, porque nós não queremos falar. Muitos de nós até batem na madeira, né, sim. Para que não falemos na morte. E nós temos uma vontade de estudar e aprender mais sobre essa parte. É por isso que nós estamos aqui falando sobre este tema tão instigante. Tão instigante, exatamente. Agora, Ivani, nós temos consciência logo que nós morremos e que a doutrina espírita muito adequadamente diz desencarnamos. Nós temos consciência lá no outro plano imediatamente de que morremos? Depende de cada um de nós, porque nós somos individualidades. Vai depender muito da nossa parte moral trabalhada aqui, de verificar como nós estamos levando a nossa vida, porque se nós somos extremamente materialistas, às vezes nós não vamos nem nos aperceber, porque ela é tão simples que às vezes nós estamos lidando e estamos vivenciando dentro da nossa casa e nem imaginamos que nós desencarnamos. Achamos às vezes que os nossos familiares não estão mais nos ouvindo, porque ainda não temos esse entendimento e essa compreensão de que necessitamos para lidar com a morte. Uma pergunta, Ivani, morrer dói? Depende da forma.
a qual nós vamos desencarnar e também do conhecimento que nós já temos da morte. Vai depender muito de cada um de nós. Quer dizer, tudo depende, né? De nós. Não existe uma regra assim, ó, é isso, é assado, é assim, é frito. Não. Tudo depende, né? O nosso Criador nos fez individualidades. E por sermos individualidades, cada um sente diferente. Porque nós temos processos diferentes. Nós às vezes podemos pensar parecido com alguém, mas nós somos individualidades e cada um vai ser diferente. Mesmo que nós tenhamos uma vasta literatura de casos, de exemplos, o nosso poderá ser muito diferente daquilo que a gente já leu. Perfeitamente. Agora, nós somos compostos de espírito, o perispírito, que é a roupagem do espírito, e corpo. A morte é o final, o fim da vida do corpo físico, certo? Agora, como que ocorre o desencarne do espírito para com o corpo? Para isso, nós trouxemos aqui uma laranja. Porque a laranja, ela é composta de 3 partes. Essa parte amarelinha de fora é o epicarpo. Essa parte branquinha aqui, vamos abrir ela um pouquinho aqui. Essa parte branquinha é o mesocarpo. E essa a qual nós comemos é o endocarpo. Certo. Então nós vamos fazer como se fosse nós aqui. Essa amarelinha nós podemos dizer que é o espírito. E essa branquinha, o perispírito. Mas só que para nós é todo ao redor do espírito, do formato do nosso corpo, da nossa forma, ou moldada por um homem ou por uma mulher. E aqui está o nosso corpo. Como nós vimos, para nós nascermos, nós temos lá a concepção de um óvulo com o espermatozoide. Certo. Aí nós começamos como? A nos ligar. Nós não entramos num corpo, nós vamos nos ligando. Como que nós vamos nos ligando? Quando houve a concepção, a gente vai se ligando molécula a molécula. Essas moléculas vão durar em torno de 7 anos para a gente reencarnar, ou seja, para nós ligarmos-nos a este corpo físico que foi formado. Definitivamente. Definitivamente. Certo. Aqui nós reencarnamos com 7. Então, quando cessa aqui no corpo físico, os nossos sistemas não funcionam mais, nosso coração, os nossos órgãos param, porque nós vamos ir por um motivo. Algum sistema vai parar de funcionar e nós vamos ir. Mas depois que isso cessou, vai começar então, como nós chamamos, o desencarne, que é desligar. Assim como a gente se ligou, que a gente ficou todinha ligadinha aqui no corpo físico, nós vamos começar a desligar. E a histogênese espiritual, numa revista Reencarnação, nós trouxemos esse bonequinho aqui para mostrar as 3 principais partes, porque esse desencarne é mais demorado. Cessar os órgãos físicos é um momento, mas aqui é outro, que demora mais. O primeiro são 3 principais, não tenha outros. Esses são os principais. Que o primeiro a ser desligado é no nosso ventre, que é o sistema vegetativo. É o primeiro a se desligar. E aqui já começa o esfriamento dessa parte dos pés, principalmente, Sim. Os pés gelados. Mas eu ainda brinco, né? Porque no inverno a gente não vai colocar a mão no pé. Ih, tô desencarnando. Não, né? No inverno é normal da gente acontecer. E vai formando um pouco acima, centímetros acima de nós, uma fumacinha. E aí vai se ligando. Depois que desligou essa primeira parte, vai para o tórax, na parte emocional. E vai juntando essa fumacinha daqui com essa fumacinha daqui. E dali, mais uns instantes, aqui na parte cerebral. Aqui na parte cerebral é o que demora. Aqui pode ser no nosso velório, mas pode durar anos, até mais de século. Então, desencarnar não é o mesmo que morrer, demora muito mais. Essa fisiologia é fantástica, como a gente diz, é divina,
estudar essa parte é muito interessante, saber o que vai ocorrer conosco é muito importante para que a gente possa entender também e auxiliar aos nossos irmãos familiares que estão também a desencarnar. Agora, me permite fazer uma pergunta em cima disso que tu falou. O conhecimento a respeito da desencarnação, a pessoa que é adepta da desencarnação, para ela se torna mais fácil desencarnar do que aquele materialista por convicção? Também vai depender do conhecimento do ser. Por quê? Porque entre eu saber como ocorre a fisiologia, é eu sentir. Há uma distância enorme entre o saber e o sentir. Eu posso até saber, e no momento da minha morte, ou de verificar que eu estou desencarnando, eu desesperar-me, porque eu não sinto isso que eu já aprendi. Sim. Tem diferença desse saber e sentir, bastante. Até vivenciar tem outro momento também. Agora, Ivani, e nas mortes prematuras ou em acidentes fatais? Como é que acontece o desencarne? Nas mortes prematuras, não existe violência nas leis divinas. As leis divinas são corretas. Nós ainda não a conhecemos. Temos muito ainda que conhecer em relação às leis divinas, que são as leis morais. Sim. E estas leis fazem com que a gente possa compreender que não existe injustiça, que tudo existe uma razão de ser. Nas mortes prematuras, nós vamos lembrar aqui, voltar aqui na nossa laranjinha. Nós falamos que a gente vai se ligando, mas no momento que se liga, há uma programação que a gente faz antes de reencarnar com os nossos pais. E também, além dos nossos pais, nós, cada um de nós, tem um comprometimento, tem um tempo. E ao ligar-se o corpo a esse fluido vital, tem um tempo para esse fluido vital. E ocorre a morte. Às vezes eu necessito de um tempo no plano terreno de 75 anos. Às vezes eu necessito de um tempo no plano terreno apenas de 3 anos. Por que 3 anos? Porque pode ocorrer que eu, numa reencarnação anterior, tenha tido a infeliz ideia de me suicidar. Ao suicidar-me, faltava 3 anos só para mim. E eu venho apenas com um fluido de 3 anos. É como se fosse, vamos pensar assim, num botijão de gás. A gente compra, ele tem uma quantia X, acaba o gás. Sim. Acaba o nosso gás. E essas mortes prematuras, muitas das vezes, acabou o gás. Era só esse tempo. Porque nós pensamos em crianças, mas crianças, nós sabemos que elas estão num corpo de criança, mas é um espírito comprometido com as leis divinas, tanto quanto os adultos. Ivani, o tempo passa, o tempo atropela, na verdade, né? E o nosso primeiro bloco está finalizando. Não sem antes agradecer aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogarias São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Em 2 minutinhos a gente já volta para continuar falando com Ivani Dutra a respeito da morte. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Uma conversa pode transformar uma vida.
Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, hoje com a presença da Ivani Dutra, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E a gente está conversando com a Ivani hoje sobre morte e vamos continuar falando sobre morte. Agora, Ivani, o que ocorre, por exemplo, na morte de um suicida? O que acontece após a cessação da força física do corpo, por exemplo? Voltamos para a nossa laranja. Nós vimos que o desencarnar levava um tempinho, né? Parte por parte do desencarnar. Só que, neste momento, quando nós fizemos isso, o que faz? A gente, rompe. E ao romper, nós falamos que tinha aquele gás. Sim. Aquele gás que se nós viemos para 30 anos e aos 18 a gente rompeu, nós vamos sofrer conforme o desencarne que a gente optou, ou seja, o suicídio. Sim. Se suicidou com o tiro, eu vou sentir e ouvir aquele estrondo do tiro por um bom tempo. Esse bom tempo não é uma semana, pode ser quanto tempo, por exemplo? Depende, porque nós podemos ter atenuantes e agravantes. Quanto é que nós temos atenuante diante dos transtornos? Nós podemos ter transtornos psicológicos, transtornos depressivos e outros tipos de transtorno. Aí é um atenuante da nossa ignorância. Mas às vezes nós podemos até ter este conhecimento, aí nós temos um agravante. Porque às vezes nós espíritas também optamos pelo suicídio. Porque reforçamos, entre nós sabermos Sim. e sentirmos tem uma grande diferença. Eu posso estar num estado e optar, ou seja, usar o meu livre-arbítrio e me matar, achando que vai bem. E como? A gente sabe que o que sobrevive? O espírito e o perispírito. Não é o que sobrevive? A carne fica, vai entrar em decomposição, mas aqui está o nosso espírito, com o nosso perispírito. E quando nós fizemos isso, nós vamos ficar marcados no nosso perispírito manchas. Por exemplo, vamos dar a irmã do nosso irmão Divaldo, que ela fez a opção do suicídio. Ela tomou um corrosivo. Então, onde que ficou manchado no perispírito dela? Toda essa parte, onde destruiu tudo. Então, quando nós fizemos essa destruição do nosso perispírito, essa destruição no próximo corpo ao qual nós vamos habitar, na próxima encarnação, vai vir danificada. E ela veio danificada, tanto que ela foi para a mansão do caminho. Uma irmã que trabalhava com catar lixos, a teve, mas não pôde criá-la e deixou lá. E a irmã nasceu com os lábios leporinos e ficou os 33 anos que faltava para ela na reencarnação anterior. Ou seja, ela ainda na encarnação anterior ela tinha um gás para 33 anos, 33 anos, mas rompeu a mangueira. Isso. E voltou para mais 33 anos. Mais 33 anos. Ivani, e aquele velho ditado que diz assim, a reencarnação, eu não acredito na reencarnação porque ninguém voltou de lá para dizer.
para falar. Isso. Até que as pesquisas viessem comprovar. E pesquisas como a experiência quase morte. EQM. EQM. Experiência quase morte. Isso. Elas vieram mostrar. Tem um livro, Janela para o Céu, que é um médico, mas nós vamos citar de Elisabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra suíça. Esta irmã nos trouxe nos seus livros, e um dos livros ao qual nós vamos dar o exemplo é A Morte, um Amanhecer. Nesse exemplo que ela dá lá, de um irmão que a família morreu todas numa perua. Ele ia encontrar a família para ir visitar outros parentes e vinha nesta perua 8 pessoas, como crianças, os seus sogros e a sua esposa. E um caminhão que carregava gás bateu. Morreram todos. Esta pessoa ficou desesperada. Imagine nós perdemos toda a nossa família. Entrou num desespero, numa depressão, a qual ele ficou um bom tempo fora do ar, começou a beber uísque 2 vezes ao dia, usar drogas e viveu por 2 anos como mendigo. E sempre querendo a família, chamando pela família e pela família. Perdeu o emprego, perdeu tudo. Estava indo por uma estrada suja, perto de uma floresta, e chamando a família. Não percebeu a aproximação de um carro e ele sofreu um acidente. Neste momento que ele sofreu o acidente, ele se viu fora do corpo. Achou muito interessante, mas em seguida viu a família toda. Pôde verificar que eles estavam todos ali. E bem, conversaram mentalmente, a família pedindo para que ele prosseguisse, para que ele continuasse, que todos estavam bem. Nisso ele viu sendo carregado, sendo colocado numa ambulância, sendo levado para o hospital, acompanhando, até que ele retornou ao corpo. Vem nos mostrar que existe vida, que estavam todos bem. E isso não é um caso, são livros e livros. Então esse dito cai por terra. Cai por terra. Porque tá aí, agora tem para nos mostrar assim, além dos livros de Chico Xavier, que são muitos, que trazem casos de irmãos que já desencarnaram e também outros casos. Um familiar nosso que a gente ama muito e que está também sofrendo muito. E ele, de alguma forma, ele pede para que deixem ele morrer, ou seja, façam com que ele morra. Nós temos esse direito de abreviar a morte por amor de um ente querido nosso? Este amor, quando mencionado, ainda é um amor com orgulho ou egoísmo ou vaidade nossa. Por quê? Porque as leis divinas são claras. Quem nos deu a vida é que vai ter. E lembra que nós temos aquele tempo? E esta pessoa tem um tempo. E como nós, familiares, vamos saber o que é melhor para aquele espírito? Joana de Ângeles faz uma colocação que cabe bem aqui dentro. Ela diz que para nós julgarmos alguém, nós precisamos conhecer essa pessoa desde que ela nasceu até a sua morte e todas as outras reencarnações para dizer o que é melhor para ela. Então nós temos condições de avaliar o que é melhor para o nosso familiar. O último suspiro que ele der para ele é de grande valia. Por quê? Porque às vezes passamos uma reencarnação inteira e não pensamos na nossa vida, não pensamos que nós vamos retornar. E naquele momento que nós estamos indo, nós temos uma retrospectiva. E às vezes precisamos pedir perdão, fazer um monte de coisas que nós não fazíamos antes. E esse irmão está nesse período para ele poder refletir,
para ele poder partir para o plano espiritual melhor. E esse é um período fantástico para ele. Para nós, às vezes não é. Porque cuidar, ir sempre lá, ou numa UTI, ou até mesmo as internações domiciliares que tem, não é fácil para o familiar. Às vezes tem que deixar de trabalhar para cuidar do familiar. Porque nós ainda não compreendemos o que é melhor para aquele espírito. Dentro da doutrina espírita, esperemos a morte natural. Essa é a eutanásia, que a gente desliga os aparelhos. Mas tem a ortotanásia, que é aqueles que, com a permissão às vezes do médico e do familiar que pediu, a Elizabeth Kübler-Ross retirou seu pai do hospital, que estava também em fase terminal, porque ele pediu para ir morrer em casa, porque ele se culpava, porque o pai dele pediu e ele não levou para casa, deixou ele morresse no hospital, e era um pedido dele, e essa vez ela lembrou o que ocorreu e levou o seu pai. E para ele foi de suma importância estar lá naquele local onde ele vivia com a família, e ele partiu bem, melhor, respeito ao que o outro quer. Mas às vezes o nosso familiar quer, mas ele não sabe ainda o que é melhor para ele. Agora me diz uma coisa, Ivani, de que forma nós podemos ajudar o nosso familiar no leito de morte? Existe alguma maneira, por exemplo, melhor ou menos melhor para isso? A nossa irmã Elizabeth Kübler-Ross, nesse livro sobre a morte e o morrer, ela nos explica das fases as quais a gente passa quando está para retornar, para morrer. São 5 fases. A primeira é da negação. Nós negamos. Não queremos ir, né? Mesmo morrer. Nós que temos o conhecimento. Ó, tá pronto já, Bel? Aí vai dizer, não, né? Não tô pronto. Ainda não. A segunda fase é a da raiva. Nós ficamos muito raivosos. A terceira é da barganha, sabe aquelas coisas que a gente, olha, mas se eu tiver mais um tempinho... Com Deus, barganha com Deus, né? Fizemos uma barganha. Exatamente. A quarta é a depressão e a quinta é a aceitação. Às vezes ela não vem assim, tão sozinha, às vezes pode vir mais de uma fase num mesmo tempo, isso vai depender de cada pessoa. Então nós conhecendo, porque às vezes eles estão tão agressivos conosco, com a família, e nós não os compreendemos, porque nós não entendemos ainda. E esta importância de conhecer, principalmente de fazer com que nós compreendamos o que ocorre com eles. Nós não queremos saber de fazer, dizer, eu tô morrendo. Não fala isso, mãe. Deixa ela falar, porque às vezes eles precisam colocar. Vamos colocar um exemplo do livro da nossa irmã Elizabeth. Uma irmã que estava hospitalizada pediu que ela não queria ir. Mas como ela não queria ir? A dificuldade dela e o medo dela, sabe qual que era? Que os micróbios a comessem e ela sentisse aquilo. Olha a preocupação dessa pessoa, sem ter ideia do que era morrer, do que era desencarne. Sim. Mas ela preocupação, e ela falou para a nossa irmã Elizabeth, que fazia essa pesquisa no hospital dos pacientes que estavam morrendo. E ela só já colocou para sua filha isso? Não, posso colocar? Pode. E ela colocou, porque a filha já tinha gasto horrores com a mãe no hospital. Colocou para a filha que ela podia ser cremada. Pode, eu não vou sentir daí os bichos. Não, era só isso. No outro dia, ela desencarnou. Veja só, às vezes a gente não coloca o que está sentindo e o que poderia amenizar para a gente poder ir. E acontece também, Ivani, dos familiares, a pessoa já, digamos assim, eu vou exagerar para enfatizar melhor. Terminou o gás, certo? Aquele gás que tu falou. Mas os familiares não querem que o seu ente querido morra. E ali ficam naquela corrente para que ele permaneça. Isso acontece? Acontece, principalmente pelo nosso desconhecimento. Porque nós ainda não aceitamos essa separação física que ainda nós não compreendemos. E nós criamos como se fosse uma rede de pescar ao redor deste familiar. E este familiar sente aquilo. O que os espíritos fazem para poder ocorrer? A melhora da morte.
Aí os familiares relaxam e vão tomar um café, aí consegue fazer com que ocorra, porque nós atrapalhamos muitas vezes. Por quê? Porque ainda não sabemos fazer a oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade e não a nossa vontade. Exatamente. Nós ainda não fizemos isso, nós queremos a nossa por enquanto, não a dele, porque o nosso Pai que sabe qual o momento melhor para o nosso familiar ir ou ainda ficar conosco. É um assunto que não tem fim, mas infelizmente o nosso tempo tem fim. E o nosso tempo terminou. Estamos agradecendo a Evani, muito obrigado, Evani, por ter comparecido, ter aceito o nosso programa, o nosso convite para participar do nosso programa. Muito obrigado mesmo. Evani, para quem gostaria de conhecer mais a respeito da morte e do morrer, quem é a autora do livro e se o título é exatamente esse? Nós temos a Elizabeth Kübler-Ross. Ela era o quê? Ela já desencarnou? Uma psiquiatra. Desencarnou em 24 de agosto de 2004. Certo. Mas ela deixou essas obras maravilhosas porque ali ela aborda muita coisa. Para nós, sim, para o nosso desencarno, para nós entendermos os nossos familiares e principalmente respeitar a vontade deles. Certo. Todas as obras, 13 obras de André Luiz, mostrando como que é o plano espiritual. Tem muitas obras. Chico Xavier mostrando na parte de crianças. Tem muita coisa para aprender. É só procurar. Educação para a morte também. Herculano Pires. Porque a gente se educa por tantas coisas, mas não se educa para a morte. Exatamente. E agora sim, vamos passar a régua, como se diz. Muito obrigado mais uma vez. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Sedic, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne.